Começa agora o Universo Espírita, pensar e viver com liberdade. O nosso tema de hoje é o enigma das pirâmides. Não é, Jorge? É o que diz, né? O enigma das pirâmides. A minha grande dúvida é se a gente vai falar do enigma ou das pirâmides. O nosso tema é o Egito Antigo e a relação deles, do Egito Antigo, com o Espiritismo. Não é isso? É isso mesmo, até porque que eu saiba existem vários enigmas em torno das pirâmides. A gente precisa ou falar de todos ou escolher um para falar, tá certo, Cris? Está certo. Você, se gosta de enigmas, presta atenção no que o Paulo disse para a gente a respeito do enigma da pirâmide. Se há um assunto que desperta a curiosidade, esse assunto é o Egito. As suas pirâmides, aquela vida intrigante, né? Como que eles conseguiram construir monumentos e uma civilização tão grandiosa, e o interessante é saber que sumiu. Não temos mais vestígios do Egito Antigo, a não ser as inscrições e os monumentos que eles deixaram. Existe na cultura uma divisão entre aqueles que são entusiasmados pelo assunto das pirâmides, mas não tem um fundamento científico. É a egiptomania. A egiptomania movimenta milhões de pessoas interessadas em ler livros, comprar objetos, assistir filmes, e existe um estudo mais sério, né, que é a egiptologia. A egiptologia se baseia em conceitos científicos, na arqueologia, no estudo dos hieróglifos e até mesmo nas fontes. Essas fontes são os textos traduzidos dos hieróglifos para a nossa língua atual. Quando a gente vai estudar, então, esses textos egípcios, vamos conhecer uma fonte, né, de conhecimentos a respeito da cultura, a respeito da maneira deles de viver, o que eles pensavam, como se estruturava a sociedade. E é em cima destas questões que o Espiritismo vai nos trazer muita novidade. Muitas pessoas na história do conhecimento humano imaginaram o Egito como a fonte de todo o saber, né? Quem tinha essa convicção foi Giordano Bruno, né? Mais para frente Isaac Newton. Ele acreditava que tudo que se sabe hoje já se sabia há muito tempo atrás, né? É interessante que Kardec também faz uma referência a isso. E em alguns trechos da Revista Espírita, que é aquela revista que ele editou mês a mês, né, em todo o seu período de pesquisa, ele faz algumas citações a questões do Egito. Uma passagem interessante, ele diz que estava passeando pelo museu lá de Paris, né, o Louvre, e que viu uma inscrição com uma pessoa dando um passe no outro. E ele interpretou aquilo como um passe magnético e disse: olha, o Espiritismo não traz nada de novo, né? O conhecimento que a proposta espírita está nos trazendo está presente no mundo já há milhares e milhares de anos, né? Mas é interessante que a gente pense que há 5.000 anos, né? Porque hoje tudo é tão rápido, 30 anos faz uma diferença tão grande, mas na história da humanidade não foi sempre assim. Então, há 5.000 anos você ia encontrar uma civilização que, embora o povo fosse povo e apenas lavradores e sem cultura, sem poder ter assim, acesso a informações sobre saúde, nada disso, né? Mas havia uma elite, e essa elite, ela era uma elite de cultura. Eles tinham cultura religiosa, uma religião complexa, tinham cultura de tratamento de saúde, que era complexo, eles tinham palácios, tá certo? Quem é que planeja uma casa? Arquitetos com ideias geniais, não é isso? Roupas, tudo, alimentos complexos. Cristina, um elemento muito importante da cultura deles que nos ajudou a conhecer bastante o dia a dia e a cultura deles foi a escrita, né? Eles foram uma das poucas civilizações da época que deixaram registros escritos. E não era uma coisinha que foi simples. Havia uma escrita complexa, não é isso? Mas que foi possível ser decifrada, né? Graças ao encontro da Pedra da Roseta,
por comparações, que a Pedra da Roseta é uma pedra que está no Museu Britânico e apresenta o mesmo trecho escrito em 3 idiomas, não é isso, Paulo Henrique? Um deles está em hieróglifo, o outro está em grego, e aí, por comparação, foi possível traduzir. É interessante que o seguinte, mesmo que você saiba como se escreve, né, qual é o formato da escrita, o som que representa cada imagem, tem uma complicação que é você reconhecer as palavras. Agora, é muito inteligente a escrita egípcia. Os hieróglifos, por exemplo, eles não têm as vogais. É muito parecido com você imaginar um texto escrito em português, tira as vogais. Você vai ver que é até possível você identificar quais são as palavras. O hebraico não tem vogal. O hebraico, assim, não de princípio, nos princípios do aprendizado tem, depois tira. Isso é uma influência egípcia, né? E agora isso favoreceu, porque como era um país muito, muito grande, né? Você tinha dialetos em várias regiões. E quando você mantém só as vogais, você permite que a mesma escrita sirva para todos, independente da pronúncia. As consoantes, né? Paulo Henrique? Consoantes. Só tem as consoantes, não tinha as vogais. Agora, hoje nós temos já quase todos os textos fundamentais egípcios traduzidos já. Tem pouca coisa que não foi. Então, até muitas décadas atrás, tinha muitos enigmas. Né? Sim. Quando você não sabe tudo, né, o que se pode falar a respeito de uma informação ou de um povo como esse, fica parecendo, né, que deve ter muitos segredos, né? Com essa tradução, hoje já é possível estudar a sociedade, estudar o comércio daquela época, como funcionavam nas escolas, tem os textos que eram utilizados para o aprendizado. Então, já estamos muito próximos do que acontecia naquela época. Então, se a gente não fosse espírita, seria uma coisa assim miraculosa imaginar que há 5.000 anos, você pensa o quê? Pessoas há 5.000 anos atrás poderiam viver de uma vida muito simples, cavernas, um risquinho que fizesse, um alimento de caça, mas você tem ali uma civilização extremamente complexa, que até hoje ela é de uma certa maneira admirada, estudada, pesquisada, com conhecimentos ali que perduram até hoje em termos de verdades universais. E se a gente não é espírita e não sabe da reencarnação, você não entende isso. Realmente. Tem uma coisa interessante, que diversos textos egípcios que podem parecer mágicos, eles são bem simplesmente explicados quando a gente usa os conhecimentos espíritas. Então, eu acho que a gente poderia classificar de duas formas o estudo do Egito. Você pode trabalhar com fantasia, querendo imaginar que vieram naves espaciais e construir a pirâmide. Aliás, foi uma das hipóteses que foi defendida durante muito tempo. Isso está no imaginário popular. Né? Por causa do desafio, né? Assim, como uma construção daquela foi realizada num período em que não havia ferramentaria necessária para esse tipo de obra e, no entanto, ela foi realizada com perfeição, com maestria, e tem o posicionamento da pirâmide, né, que dizem que ela está posicionada com relação aos pontos cardeais, como se marcasse um ponto estratégico. Então, tudo isso atiçou a curiosidade e, obviamente, a imaginação humana. Além disso, Jorge, nos anos 60 e 70 surgiu uma série de livros de um autor que é o Erich von Däniken, que ele dizia que não só os egípcios, mas todas essas civilizações, os sumérios, os incas, os astecas, todos eles tinham, inclusive, vestígios na própria iconografia tal, que diziam, né, que tinham sido construídos por extraterrestres. Então, usavam roupas extraterrestres, vinham para cá em naves. Essa foi uma teoria que ganhou bastante espaço. Eu lembro que nos anos 70, vários títulos do von Däniken foram traduzidos para o português. Isso. Essa é uma fonte fantástica sobre o assunto. Agora, eu acho muito mais produtivo e interessante nós utilizarmos o trabalho dos egiptólogos, né? Daqueles que foram lá no Egito, participaram dos sítios arqueológicos, escavaram, pelos vestígios conseguiram reconstruir a história. Aí nós vamos encontrar algo muito interessante, né? Já se conhece no Egito os locais de onde as pedras eram retiradas,
já se conhecem os instrumentos que eram utilizados para você desgastar ali Quer dizer, que é aquela coisa daqueles escravos, sofredores, não é bem assim, né? Então, aí sim a gente pode falar alguns detalhes a respeito disso. O grande enigma, o grande segredo das pirâmides, daqueles grandes monumentos, é uma inteligência social. Como aquela elite no Egito conseguiu reunir informações e uma estrutura suficiente de educação que permitisse formar, vamos dizer assim, pessoas hábeis para fazer as contas, estruturar, saber quanto de alimento você precisa, tal. E como aquela civilização foi admirável a tal ponto que massas de pessoas iam para o Egito, né, preferiam viver lá do que a vida nômade e participavam da cultura egípcia, muitas vezes até felizes por seus filhos ali poderem estar no ambiente de construir uma pirâmide, que era muito melhor do que ficar afundado na lama para poder produzir o alimento, né? Paulo Henrique, isso que você está dizendo, então, já desmistifica aquela história de que quem construiu as pirâmides foram escravos. Não eram escravos. O que hoje a gente imagina que seja escravo, no Egito tinha um sentido diferente. Esse é um assunto bastante interessante, mas que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos para um intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Universo Espírita, hoje conversando a respeito do enigma das pirâmides, né? Estamos desmanchando aqui o enigma das pirâmides porque já não é mais um grande enigma, né? O Espiritismo vai explicar o último enigma que sobrou, que é como uma civilização dessa pode surgir. Exatamente. Né? Isso a gente vai falar. Agora, com relação a serem escravos que fizeram a pirâmide, obviamente seria extremamente difícil você conseguir fazer um trabalho técnico daquele, organizado, ordenado, né, com escravos. Né? Quando se fala de escravos no Egito, é um pouco diferente, porque a gente tem que pensar o seguinte: as pessoas que não tinham vivido ali, quando chegaram no Egito, viviam como nômades. Não havia referência de civilização. Antes disso, nós tínhamos uma vida instintiva, né? O homem, antes da civilização, ele vivia como nômade, como sendo uma espécie adaptada, né? A civilização é um estágio evolutivo da humanidade. Claro. E ele tem que ser um estágio, tem que ser reflexivo. Você tem que desenvolver a razão para conseguir estabelecer uma civilização. Porque todos os hábitos de nomadismo são totalmente diversos. Você tem tá difícil aqui, vou para lá, largar lixo ali, quer dizer, uma coisa, e o número de pessoas. Agora, quando você se estabiliza, é uma outra situação. Então, uma cidade, uma civilização, não tem nada a ver com a vida nômade. Uma coisa que a gente pode pegar simples aqui é a mulher, quando tem a criança pequena, por exemplo. Se ela é nômade, ela não pode ter várias crianças. Então, senão ela não consegue carregar. Então, o nômade, ele tem um limite de quantos filhos pode ter. Já quando ele chega no Egito e encontra uma circunstância onde ele pode ter uma oferta maior de alimento e um local fixo, aumenta a quantidade de filhos. Você tem uma casa sua, seja que, por mais que ela seja precária, mas é onde você mora. E a outra questão é o alimento. Então, quando você está, o nômade, ele muda também pela exaustão do alimento que ele pode fazer de coleta. Quando você tem as plantações no Egito, né, você precisa dominar a tecnologia de conseguir fazer a plantação. Então, isso não era possível fazer os pequenos povos, né? Então, quando eles chegavam nesse ambiente de civilização, eles iam se deparar com doença, né, com a submissão, o trabalho exaustivo, mas também a gente tem que imaginar que eles deixaram para trás outros desafios que ficaram para trás da vida nômade, né? Eu acredito que essa questão de pensar que eram escravos vem mais da literatura, filmes que são baseados em literatura, e uma coisa assim que estava naquele campo que estávamos falando, nos mistérios, entendeu? Isso. Na ideia de coitadinhos dos hebreus que moravam lá, entendeu? Então a coisa menciona essa questão do povo que viveu muitos anos de escravidão e que Moisés é que tirou eles de lá. Exatamente. Agora, tem uma coisa interessante: num sítio arqueológico perto de uma pirâmide, eles conseguiram reconstruir um pouco do ambiente e encontraram lá
diversas padarias lado a lado, encontraram refeitórios para um número grande, enorme de pessoas, dormitórios, padarias. Então eles faziam não é que pão, nem de hoje, bolo, né? E o forno, mas eles construíram um do lado do outro. Quer dizer, muita gente para comer. Havia uma estrutura para se produzir o alimento necessário. A outra questão que eles perceberam foi com os corpos, as ossadas que eles encontraram das pessoas que trabalhavam nas pirâmides, eles conseguiram ver que haviam instrumentos, por exemplo, para reconstruir um osso quebrado, alguma coisa assim. O que demonstra que os indivíduos que trabalhavam na pirâmide, eles tinham um valor, Sim. um valor maior do que um camponês, Lógico. que se morresse era substituído por outro, porque eles recebiam treinamento. Então, hoje, os indícios são de que você tinha uma formação de equipes, essas equipes recebiam treinamento para fazer a sequência de movimentos necessários para você retirar a pedra de um lugar, subir com ela pelas rampas, encaixar no local adequado e assim por diante. Então, o que nós vamos encontrar? Uma grande sabedoria social de como você alimentar, treinar, controlar, motivar, né? Estruturados, né? Isso, exato. E não é, a gente fala das pirâmides, porque elas chamam atenção até hoje, mas e os palácios? Também. Os templos gigantescos, colunas, tudo de mármore, ou uma pedra polida que formava os pisos, que ainda tem resíduos disso hoje. As estátuas, tá certo? Gigantescas. Quer dizer, eles tinham conhecimento do que estavam fazendo ali. E aí o que você precisa ter? Você precisa ter escolas, você precisa ter professores ali, Sim. artesãos, né? E assim por diante. Porque, então, olha, o que adianta um grande arquiteto que consegue planejar uma pirâmide num deserto, não é isso que está de pé até hoje, se você está lidando com escravos que são pessoas que não sabem de nada, que não entendem bulufas, que não sabem como carregar uma pedra, nem coisa nenhuma. Não tem sentido uma coisa, não é verdade? Claro. quando os gregos chegaram então no Egito, eles encontraram uma civilização muito bem estruturada. Algumas citações, por exemplo, médicos. Já haviam médicos para as mais diversas especialidades. Médico de olhos, né? Até eles faziam cirurgias no cérebro? Exatamente, não é? para tirar a pressão da caixa craniana. Né? Então, a diversidade era muito grande. Agora, qual era a proximidade da ideia do espiritismo com relação à questão do Egito? Kardec conversou com Muhammad Ali. Ele tinha sido um libertador no Egito, mais moderno. Né? Então, na época que estava tendo uma expansão da questão industrial no mundo, o Egito foi um candidato ali. Né? Depois ele foi, esse desenvolvimento foi abortado pela influência da Inglaterra. Você está falando de 1800, 1700, 1800. Isso. Então, esse que tinha sido um grande incentivador, libertador ali no Egito, em espírito conversou com Kardec. E Kardec perguntou, olha, quem você já foi no passado? Ele falou, olha, já fui camponês e já fui também um nobre no Egito, né? E também já fui sacerdote. E aí ele pergunta, qual era a crença de vocês? Ele vai dizer, olha, a nossa crença é a mesma que de vocês. É a crença, essa crença espírita, esses conhecimentos nós também tínhamos lá. A questão é que ela era mantida, né, na mão de alguns, poucos conheciam, além da questão simbólica. Eu acho que a gente pode ver um exemplo a respeito disso no nosso quadro Imagem do Dia. Vamos a ele. Essa imagem ela é bastante conhecida, a gente consegue encontrar a reprodução delas em livros, né? Na internet sim. Também é fácil encontrar. Ali o que nós estamos vendo? Um sarcófago, né? Ali uma múmia enfaixada, né? Quer dizer, preparada para colocar depois no sarcófago. Quer dizer, uma pessoa que morreu, o corpo está lá, foi feita uma série de procedimentos, foram feitos para que... E a máscara mortuária. Né? Exatamente. Então, ele é uma importante. múmia com a máscara mortuária. Para perceber que é alguém importante. Em cima dele, vocês estão vendo ali que é um pássaro com uma cabeça humana. Isso. Essa figura é um símbolo que chama-se Ba. E ele está carregando ali uma cruz egípcia, que chama-se Ankh. Ela é como se fosse uma cruz, sendo que a parte de cima é um círculo. Sim.
Ok. Né? O que significa isso? O Ba, ele é um dos símbolos que representam a alma. E a característica do Ba, os vários nomes que representam alma, em verdade, eles se referem a aspectos do que seria a alma. O Ba, ele representa a capacidade da alma ir para onde ela quer e mudar de forma. Essa é a característica. Seria o perispírito para nós? Seria o equivalente ao que o espírita chama de perispírito. Né? E aquela cruzanque que está sendo carregada por ele é o símbolo da vida. Esse seria o espírito. Então ali o significado daquela imagem é na morte, né, a vida saiu carregada pela alma com o seu corpo espiritual. Interessante. É um símbolo de imortalidade, de sobrevivência. Isso. O que já era para eles uma certeza, né, de que isso aconteceria pelo próprio conhecimento que eles tinham e pela forma como eles procediam, né, nos rituais de após a morte. Agora, é claro que no Egito, quem olhasse para aquela figura, apenas se ele fosse da elite, que participou do templo egípcio, foi iniciado, né? Estimava-se que você ficava décadas para adquirir o conhecimento da simbologia das imagens. Então, existiam historinhas que eram contadas para o povo em geral, né? E por trás desses símbolos tinham esses conhecimentos mais profundos que eram reservados a poucos. Né? Então, quando eles chegavam nos detalhes de explicar como que era a vida em si, aí eles diziam, olha, a vida não se resumia a esse mundo, né? E você tem a vida que continua numa mente, que é o equivalente a mundo espiritual. Ou seja, com Kardec, nós tivemos essas informações e outras disponíveis para quem quiser comprar o Livro dos Espíritos, não é interessante? E aí, sem mais... Sem enigmas, iniciados, né? sem mistérios, não é isso mesmo? Sem segredos, sem precisar de símbolos. Secretas, nada disso, né? Mas tem um aspecto curioso da civilização egípcia e da maneira de lidar com a morte, que todo mundo sempre comenta, que é o fato deles prepararem a próxima vida como se ela fosse uma vida aqui, ou seja, preservar o corpo, né, preservar os órgãos, as vísceras, cuidar para que esse ser sepultado tivesse alimento, tivesse animais, tivesse escravos, tivesse joias, tivesse roupas. É porque eles enterravam os escravos juntos. Exatamente. Mesmo se ele tivesse morto. Não era uma coisa muito legal. No começo, isso depois... no começo. Depois eles tiveram uma grande invenção, mas que nós vamos falar a respeito disso daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em breve. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. Hoje nosso tema é o Egito Antigo, né? E estávamos falando a respeito do ritual, né? Da mumificação e do enterro de um faraó. Né? Os motivos que levavam. A ideia era a seguinte, o faraó ele retomaria a vida na ressurreição. E ele representava o Deus máximo. Deus encarnado. Ele representava o Deus encarnado. Né? Tem até uma proximidade entre a ideia, né, egípcia do Deus, né, que ele era um Deus do mundo espiritual, o Deus encarnado no faraó, que formava uma trindade. Isso. E a gente, quando vê a trindade, né, da igreja, tem uma proximidade de ideias muito grande. Mas acontece assim, os judeus que estavam muito perto do Egito, durante muito tempo estiveram lá, não só por causa do José do Egito, que foi para o Egito, o Moisés, não. Depois de tudo isso, governantes judeus, os sacerdotes, iam ao Egito para buscar conhecimentos ali. Então, a sociedade judaica, a religião, ela bebeu muito no Egito. E depois você tem a Igreja Católica formada sobre o judaísmo. Ou seja, há uma linha só que a gente vai ver a Trindade, a Maria, né?
para que Virgem Maria, lá era Ísis, que também era virgem, com filho, tem uma série de coisas, as história, procissões, né? não é isso? Agora, com relação à pirâmide em si, obviamente, ela já era uma demonstração de grandiosidade e de poder, como toda estrutura, né, construída pelos homens. Então, primeiro um faraó mais antigo tentou uma coisa, depois outra, até chegar nessas pirâmides. Não é assim na mágica chegou também. Chegou a ter uma pirâmide que foi feita com um ângulo equivocado, né, e ela não tiveram que mudar os planos na metade do caminho, né? Tem outra pirâmide de Saqqara que é feita em degraus, assim. Isso mesmo. As primeiras, né? Na verdade, ela começou com uma complexidade maior na confecção de uma tumba. E ela foi se aproximando depois das grandiosas pirâmides. Então, é bom pensar nisso para né? não imaginar que é uma coisa que caiu da lua. Não. Durante séculos, porque as coisas eram lentas, durante séculos os faraós foram tentando fazer cada vez mais sofisticados aquelas construções para serem enterrados ali, porque afinal de contas ele é Deus encarnado. Monumento ao poder dele, né? Agora, existem mais duas questões importantes. Uma, ali era o túmulo do faraó. E o faraó, a ideia daquela preservação toda, né, de você colocar ali os escravos, os aparatos, tudo, sementes. É porque ele teria uma ressurreição. E nessa ressurreição voltaria a vida e todo o Egito teria uma ressurreição junto com ele. Sim, renovando, né? Então, o símbolo daquilo é a ressurreição. A outra questão é que haviam inscrições, né, nas paredes de todo o túmulo ali do faraó, e nessas inscrições tinha a sabedoria do livro dos mortos, que era como ele deveria se conduzir após a morte, né, no mundo espiritual, na mente, para que tudo se desse bem lá. Porque lá na vida após a morte eles ensinavam, haviam perigos e haviam também a cena do julgamento, onde aquilo que você fez em vida seria posto a julgamento frente à razão ou à consciência. Isso no símbolo, né? Porque na verdade havia mesmo a figura de um julgamento ali com a balança para poder pesar. Uma peninha e o pena, coração. A pena que era da deusa Maat. Isso. Que é o equilíbrio, né? A pena, ela tinha o significado da justiça. E o coração era interessante, mas era o órgão que representava a sede da razão. Hoje a gente considera uma emoção. O cérebro, né? Não é isso? E na época era o coração, né? Então, esse equilíbrio entre a justiça e a sua consciência era o verdadeiro julgamento, né? Então, o livro dos mortos primeiro começou sendo escrito nas paredes da tumba, depois ele foi para o sarcófago, depois ele foi para o papiro, né? E mais na frente, né, milhares de anos um pouco para frente, se você fosse da corte, um alto funcionário, e você poderia investir na compra do papiro para você poder saber se conduzir após a morte. Então, a cultura egípcia, aos poucos, ela se tornou acessível a um grupo seleto, né? Mas um pouco maior do que no início era reservado só ao faraó. Quer dizer que se a gente fosse nobre naquele tempo e conseguisse ter o livro dos mortos, você se preparava para o julgamento. Isso. Dava de um Deus fazer uma pergunta meio assim, né? Você tem um jeito de escapar. O que nós estamos vendo aqui? O espiritismo, ele serve para você ler o passado e aproximar o que antes eram questões enigmáticas de um conhecimento natural. Então, a proposta do espiritismo é transformar o que antes eram coisas enigmáticas e fora do alcance, né, em leis naturais e um conhecimento que pode ser acessível a todos. Então, se a gente imaginar que pelo menos alguns daqueles da elite vieram de outro planeta, nós não estamos pensando errado, né? Porque, de repente, o povo está ali, o povo é o povo, você não tem grandes modificações. Mas algumas criaturas com algumas ideias muito avançadas, tanto no presente quanto no passado, a gente pode imaginar que mas são isso não quer migrações. dizer que elas chegaram de nave espacial não necessariamente e usando raios para levantar as pedras. Mas não pode, porque você tem que ter um corpo humano. A gente desencarna em outro lugar, exatamente. O corpo fica lá, você vem em espírito, não é isso? E você encarna aqui no corpo humano. Eles eram humanos, embora com experiências de outra vida. Cristina, para continuar a nossa discussão aqui, o nosso debate, eu vou pedir para que você explique
o que significa essa nossa outra imagem da semana? Essa imagem é a entrada de uma gigantesca caverna que foi descoberta no Vietnã há pouco tempo. É uma coisa extraordinária. Ela tem 140 metros de altura, 4,5 quilômetros de extensão. Até hoje nunca ninguém chegou ao final dessa caverna. Há um rio dentro dela de 2,5 quilômetros. E ela tem uma floresta num dos locais lá que aos poucos os pesquisadores foram descobrindo. Para esses espeleólogos, né, que são os pesquisadores de caverna, e para todo mundo que possa chegar ali, porque ela está oculta na floresta. Ninguém consegue encontrar essa caverna se não houver guias que levem até lá. Então, ela fica sendo, nossa, uma coisa enigmática. Que coisa, que é isso? Como a natureza criou e ocultou alguma coisa tão gigantesca assim, não é? E para mim ficou um confronto entre a grandiosidade do Egito Antigo e a grandiosidade da natureza, que fez algo que até hoje não está totalmente entendido, nem descoberto, e nem se sabe como aconteceu uma coisa dessa. Então, Cris, falando a respeito agora do enigma do Egito, talvez seja enigmático pensar, bom, se aquele ser desencarnou no planeta que ele estava e reencarnou aqui, né? Como ele conseguiu realizar aquilo se ele teve que ficar criancinha, crescer, e nesse ambiente aqui, que era um ambiente já um pouco rústico, diferente, rústico, do lugar onde ele estava. E talvez a gente pudesse falar um pouco sobre isso, pensando naquelas coisas que nós mesmos muitas vezes percebemos que sabemos sem saber que sabemos. Né? Pessoas que sabem desenhar e não sabem onde que aprenderam, pessoas que são fantásticas em matemática e não descobrem onde que elas aprenderam matemática. Mas você muitas coisas. Os gênios que, né, desenvolveram muitas vezes, se desenvolveram na ciência ou na medicina ou mesmo na arte desde muito cedo. E então é comum, né, claro que não nesse grau, né, tão superlativo, mas é comum que nós mesmos encontremos dentro de nós mesmos alguns resquícios, algumas intuições de coisas que nós já soubemos no passado ou que nós já fizemos. E sobretudo quando é inesperado. Você pode não saber que você sabe desenhar. Ou que você tenha a capacidade, por exemplo, de cozinhar muito bem. Compor música. Ou qualquer coisa. Das mais simples às mais complexas. Aí surge uma circunstância e você se vê na eminência de ter que realizar alguma coisa. E você vê, nossa, eu sabia fazer, parece que a vida inteira eu fiz isso. Tem uma coisa que a gente pode acrescentar nessa questão, que é o seguinte, aqueles espíritos que vieram de um outro planeta, encarnaram aqui, dando início à civilização, porque eram mais avançados do que a civilização que aqui já vivia, Sim. Eles acabaram formando grupos. Então, entre os egípcios, uma vida após outra, eles viviam no mesmo lugar. Claro. E os próprios egípcios daquela época descreviam a existência de um outro Egito, né, no mundo espiritual, que para eles davam o nome de Amente. Sim. Então lá eles diziam, lá tem um outro Nilo e lá tem as mesmas estruturas, os mesmos templos e a mesma estrutura social lá. Então, nos dois mundos, né, enquanto aqui nesse mundo e depois já desencarnados, eles mantinham a estrutura. Você está falando assim, uns encarnaram e outros estão desencarnados, mas um alimenta o outro, até porque... Fazendo uma troca constante. Os sacerdotes eram médiuns. Isso. Então, ou seja, quando eles chegaram aqui, eles já tinham uma determinada cultura, que eles mantiveram no mundo espiritual. E, vindo a vida, eles iam passando e reproduzindo aqui, nesse mundo, o que eles já estavam estruturando lá. Isso. Né? Bom, ainda acontece isso, né? No nosso dia a dia. Não só nas primeiras civilizações, como agora nós já estamos estabelecendo as nossas civilizações e os nossos hábitos estão sendo estruturados em cada um dos continentes, em cada país. Mas eu acho interessante, assim, dentro desse tema, que aos poucos, aquilo que seria um enigma do Egito Antigo, uma coisa que não tem explicação, foi tendo explicação. As nossas características também da mesma maneira, pelo Espiritismo, aos poucos nós vamos entendendo por que eu sei uma coisa que eu não sabia que eu sabia.
não é isso? E assim como, por exemplo, aquela foto da caverna, coisas da natureza, elas vão sendo descobertas, elas têm funções. Tudo tem uma razão de ser. Né? Um inseto, uma planta, uma pessoa, uma civilização, tudo tem uma razão de ser, por mais que a gente não entenda. Mas aos poucos a gente vai descobrindo. Hoje a ideia do Espiritismo é tornar acessível a todos o que no Egito ficava na mão de alguns. E se para nós é admirável a estrutura do Egito Antigo, imagine naquela época, né, para o povo, uma elite daquela com uma sensação de que eles controlavam a natureza. Não, mas o que eles fizeram ainda é admirável para nós. As construções, todo o desenvolvimento deles, para nós, ainda é admirável. O mais admirável é como o tempo passa rápido. Terminamos mais um bloco e a gente volta daqui a pouquinho, em instantes. Estamos de volta com o programa Universo Espírita. O nosso tema de hoje são os enigmas da pirâmide, ou o espiritismo no Antigo Egito. Né? Eu cheguei a comentar num bloco anterior a respeito do momento, né, de todo aquele ritual da mumificação e do enterro do faraó, né, quando ele vai para a pirâmide. Né? E que iam os escravos juntos? E que iam os escravos. Então, no início, eles mandavam aqueles que serviam, não eram escravos, eram os serviçais do faraó. Eles iam junto com o faraó. Querendo ou não. O faraó morreu. Querendo ou querendo. Então eles iam vivos. Eles iam vivos para lá. A ideia é que eles pudessem continuar servindo a ele. Mas eles iam de boa fé, né? Porque eles acreditavam que isso realmente fazia parte do processo. Eu acho que devia ter uma certa resistência. Se eu tô lá, eu começo a gritar que nem louco. Milagre. Você fosse o serviçal do faraó, você já ia com um frasquinho de veneno. A hora que fechasse a porta, entendeu? Porque eu dava para lacrava. Lado e ir embora. Não, você não sai mais. Você não vamos também tornar os egípcios os piores do mundo. Não. Porque essa prática também existia na China. Quando você ia fazer o enterro lá no grande comandante lá na China, ele também, os serviçais eram enterrados juntos. É para continuar servindo. E a gente tinha coisas mais complicadas, né? Quando você tem lá os incas, você tinha você oferecia aos deuses o coração de centenas de pessoas, né? Então, fazia parte desse mundo muito antigo, né? Um desrespeito ao ser humano aí, né? Ele era uma coisa. Modo diferente de encarar a morte também. Isso. Agora, um sacerdote teve uma ideia genial. Sim. Né? E ele, egípcio. E ele bolou uns bonequinhos de cera e de pano que eles serviam como sendo os substitutos dos serviçais. Porque eles usavam muito imagens, né? Isso. Imagem do faraó, imagem do... Uma caixinha com um bonequinho, que era a imagem do serviçal, retomaria a vida no lugar do serviçal vivo e eles puderam... Eu acho que esse homem foi muito... Né, muito bem pago pelo serviçal dele. Tipo, poxa, filha, libera aí que não dá para morrer. Porque a partir daquela data no Egito não precisava mais enterrar os serviçais vivos. Eu fiquei achando que o filho dele era um dos que servia o faraó, porque sempre eram pessoas da nobreza que trabalhavam com o faraó. Tem coisas muito interessantes na história do Egito, vamos dizer assim, coisas engraçadas, né? Então, as pessoas iam até os templos para resolver coisas do cotidiano por meio da magia. Então, você mandava 2 peças de cerâmicas, uma com o sim e uma com o não. Você comprava isso. E isso, durante a noite, fazia parte de uma magia. E no dia seguinte, você recebia uma das 2 com a resposta da pergunta que você fez. Já pensou? Então, tinham muitas coisas interessantes. O sacerdote tinha estruturas hidráulicas para fazer a porta abrir sozinha. Eles tinham mecanismos para que as pilhas acendessem um fogo de forma automática. Umas fontes luminosas. Então eles usavam técnicas, sabedoria, para conseguir transmitir uma imagem sobrenatural, mística e sobrenatural. E aí isso foi, com o passar do tempo, foi ganhando todo esse caráter de enigma, de mistério. Então a gente podia ver que o sacerdote tinha o interesse de criar essa imagem. E a gente tem resquícios até hoje, então, de você ainda agora imaginar que tinha essas mágicas
que saem do natural. É claro que hoje pode parecer mágica o que a gente sabe que se limita à mediunidade. Isso. Né? Então, realmente, você tinha o recurso da mediunidade que produzia algumas coisas extraordinárias, mas não saía do natural. Exatamente. O Espiritismo explica a mediunidade de uma forma natural, mostrando que está dentro dos limites da capacidade humana. Não é? Isso. É. Rita, traz pra gente aí o nosso pensamento da semana. Progredir é condição normal dos seres espirituais e a perfeição relativa, o fim que lhes cumpre alcançar. Antes que existisse a Terra, mundos sem conta haviam sucedido a mundos e, quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento, desde os que surgiam para a vida até os que, desde toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os puros espíritos, vulgarmente chamados anjos. Esse trecho é da Gênese, capítulo 11, sobre o princípio espiritual. Tem uma questão aí interessante que o nosso conhecimento ocidental da Gênese, da formação do mundo, do início dos tempos, ele era um conhecimento estático. Então, é como se Deus tivesse criado um mundo como ele era, num determinado instante, né? E aquilo fosse permanecendo até uma destruição total. Depois eu teria um mundo renovado que teria até toda a eternidade. Né? Isso até justificava a manutenção, que as coisas deveriam ser como sempre foram. Isso mesmo. Né? Então isso... Até essa frase foi usada há muito tempo, né? Isso até sugeria que socialmente as coisas tinham que ser sempre iguais. E eram. Né? Quem era camponês ia ter um filho camponês, que ia ter um neto camponês. Quem era nobre ia ter um filho nobre e assim por diante. Cada um ocupava a sua posição pela hereditariedade, como se a geração passasse e tudo continuasse o mesmo. Na Índia esse pensamento ainda persiste. De certa forma através das castas, né? Da divisão em castas. No Egito Antigo, apesar de você ter os ciclos de renovação, a fertilidade e a renovação, acreditava-se que esses ciclos eram eternos. Eles permaneceriam por toda a eternidade. Então, o que acontece? Quando vem o Espiritismo, e surge na época em que todo o conhecimento estava sendo renovado pela ciência, ele também propõe uma transformação da Gênese. E aí nós vamos encontrar que realmente existem ciclos, mas esses ciclos são longos e eles permitem que os seres passem por todas as fases. Ou seja, havia uma concepção de um Deus que criava uma coisa e aquilo ficava assim, sempre igual. E agora vem o Espiritismo e traz uma outra concepção de um Deus que criou o elemento material, o elemento espiritual. Nós, espíritos, estamos em processo evolutivo e vamos criando a matéria e dentro de nós pessoas cada vez mais desenvolvidas. Então, quando ele criou e depois as coisas permanecem como são, surgem dois problemas. Deus cria e depois ele faz o quê? Destrói. Então demonstra um Deus inativo durante todo um período. A segunda questão é que quando você cria, e aí você tem uma enorme diversidade, plantas, animais, cada coisa dessas tem que ter sido criada de forma independente. Então, para surgir um mundo nesse instante, e você para ter anjo, homens e animais, Deus tem que ter criado homens, animais e anjos. Quando você tem uma nova concepção de mundo, só é possível ter essa nova concepção quando surgiram as ideias de infinito, a ideia de progresso, a ideia de continuidade. Para essas ideias terem surgido, tem que ter mudado também a condição social. Com certeza. Então, se você no cotidiano imagina que as coisas são todas paradas, estanques, todo mundo é igual, para sair disso, para você ter uma ideia de infinito, de troca, de mudança, também tem que ter ocorrido uma mudança social. Quer dizer, a necessidade de que, num todo, a população vá ganhando novos conhecimentos, vai abrindo condições para vir um conceito diferente. Não é para isso? que os conceitos novos pudessem surgir, nós tivemos que passar por algumas revoluções. Né? Essas transformações geraram mudanças sociais, e tivemos aí a Revolução Francesa e tantas outras, né? A Revolução Inglesa, né? E a Revolução Americana, a sociedade toda se modificou. E com essas mudanças surgiu na mente das pessoas a possibilidade, a ideia da mudança, a ideia da transformação. Né? E só assim
coisas que eram enigmas da natureza se tornaram possíveis de compreender. Então, o que nós vemos naquela frase? Né? Que os anjos já foram homens, né? Que os homens tiveram que passar por uma formação anterior como animais, desde o ser mais ínfimo até o ser mais sublime. E todos nós estamos nesse processo. Não tem alguém que seja melhor e que está numa condição superior e foi criado como anjo, por exemplo, ou como um nobre. Não. Todos os espíritos em processo evolutivo passamos por etapas com oportunidades semelhantes de um desenvolvimento, não é isso? Agora, é bom a gente lembrar que essa perspectiva é uma perspectiva espírita do tema, né? Vem dos princípios da filosofia espírita. Isso não quer dizer que no mundo de hoje ainda não existam centenas de milhares de pessoas que acreditem que tudo foi criado como a Bíblia disse que foi. É verdade. Porque é fato, hoje em dia ainda existem uma série de debates entre as pessoas que defendem, por exemplo, a teoria do Darwin e do Wallace, com aquelas pessoas que defendem que não, São os criacionistas aquilo não aconteceu. versus os evolucionistas. Exato. Então, esse tipo de debate ainda é bastante atual. Por incrível que pareça. Sim. Muita gente O interessante, talvez, para até a gente ter uma noção melhor das questões, inclusive aqueles que são religiosos e seguem uma religião, é perceber que os livros religiosos são símbolos. Né? Então, quando a gente vai ver a Gênese que está presente na Bíblia, é uma Gênese que tem muita informação parecida com as informações que a gente vai encontrar na literatura egípcia. Então, a gente tem o surgimento, né, dos deuses. Então, você vai ter lá Ísis, Osíris, Sete, os irmãos todos que nasceram da união do céu com a terra. Né? Então, uma questão simbólica. E depois nós temos uma gênese do surgimento da vida na terra. Então, são duas gêneses. Quando você vai pegar a gênese bíblica, você vai ver que tem a historinha que conta de Adão e Eva no paraíso, que é similar à ideia ao surgimento ali de Osíris, né? Do casal primordial, Osíris. E depois você vai ter uma outra gênese que fala de Deus fazendo surgir os animais, o homem. Sim. Ou seja, tanto os enigmas quanto os da pirâmide. Então a ideia, né, da história egípcia já é uma ideia de tentar explicar a natureza, os seus fenômenos. A Bíblia é um registro, começou sendo oral, depois registrado disso. Então, o que o Espiritismo vem fazer? Não vem dizer que tudo isso é bobagem, mas dá uma explicação racional, e acho que é a mesma coisa que a gente pode fazer com qualquer assunto, e demonstramos aqui quanto pode ser rico uma releitura, né, do conhecimento egípcio, por meio da doutrina espírita. Isso mesmo. Não é isso? Sem dúvida. Eu também acho muito interessante fazer essa comparação, porque nós não surgimos do nada. E assim, Cristina, chegamos ao fim de mais um Universo Espírita Pensar e Viver com Liberdade. Se você está aí nos acompanhando, gosta dos nossos debates, quer nos oferecer um tema, escreva para a gente. universoespírita@redemundomaior.com.br. A semana que vem estaremos de volta com um novo encontro. Até lá!